Olá, muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir, a todos os que pertencem ao grupo Covid-19 Dúvidas Respondidas por Profissionais de Saúde. É neste momento uma hora mágica, uma hora especial. Hoje são 21 horas do dia 21 do ano 21 do século 21. Esta hora mágica é uma hora para termos um maior impacto no que vamos fazer. Termos um maior impacto na nossa comunicação e que a nossa comunicação leve também de alguma forma a uma ação. E essa ação vai ser tomada por cada um de nós no nosso íntimo para tentarmos proteger quem são as pessoas nossas, as nossas pessoas, as pessoas mais queridas. E isso vai ser bastante importante hoje, no dia de hoje, no dia que se fecham as escolas cá em Portugal, no dia que temos números recordes de contaminados, infectados e também de mortes. Temos a presença do Dr. Carlos Cortes. O Dr. Carlos Cortes é o presidente da secção regional centro da Ordem dos Médicos, é um médico também, e vem falar comigo hoje acerca deste momento de agir, também para dar um bocadinho o relato do que é que se está a passar no Sistema Nacional de Saúde e na saúde em Portugal. Muito boa noite, Dr. Carlos, seja bem-vindo a este Boa nosso noite. grupo de Facebook, Covid-19 Dúvidas Respondidas por Profissionais de Saúde. É com muita honra que o tenho cá hoje para uma conversa que se pretende um bocadinho informal, que se pretende que chegue de alguma forma às pessoas. Isto, eu não imagino o seu papel e estar a receber, porque deve receber inúmeras questões, inúmeros profissionais de saúde que estão nesta altura saturados. E vamos começar logo assim, com tudo, e vamos pensar logo desta forma. Esses relatos são verdadeiros, nós temos vindo a assistir todos os dias em números, a dezenas de relatos, do norte ao sul do país. Naturalmente que nós podemos acreditar nestes relatos. O que é que me diz acerca disto? Tem os profissionais da saúde a falarem consigo, porque estão constantemente ligados à ordem profissional, nomeadamente, neste caso, dos médicos. Tem os médicos que neste momento têm também às suas costas a decisão e quase numa medicina de catástrofe entre vida e morte, como também já foi dito há algum tempo aqui, esta parte, pelo Dr. Gustavo Carona, médico intensivista, que estávamos em medicina de catástrofe. Na altura as pessoas ficaram um bocado assustadas e a perceber que não era real. Agora, se calhar, como vem o número de mortes, o número de casos a galopar, se calhar de alguma forma pensam que será real. Este é mesmo um momento de ação. Este é mesmo um momento de... Passo-lhe a palavra que, melhor do que eu, certamente tem muitas histórias, muitas coisas para ir dizendo naturalmente sobre a sua experiência com os Muito bem. profissionais de saúde. Força. João Marcos, muito obrigado. Enfim, em primeiro lugar, agradecer e expressar a honra que eu tenho em estar presente no seu programa e, enfim, de me dar esta oportunidade para falar um pouco sobre a minha visão, sobre a visão dos médicos, daquilo que está a acontecer neste momento, este momento trágico que nós estamos a atravessar. Eu até fiquei um pouco assustado no início da sua intervenção, quando falou da hora mágica. Isso me permite também brincar um pouco com a hora mágica. Se calhar a hora mágica até vai ser às 21h21 minutos e 21 segundos. Portanto, ainda vamos demorar alguns minutos para lá chegar. Mas, de facto, é uma coincidência muito interessante. Mas agora, enfim, falando de outros assuntos menos sorridentes, de facto, nós estamos a atravessar um momento, e até vou tentar enquadrá-lo aqui de uma forma mais lata, um momento muito peculiar das nossas vidas, mas é um momento para o qual, do meu ponto de vista, nós devemos estar preparados para o futuro. E eu queria tirar até um pouco mais além do que propriamente o momento que estamos a viver agora, porque o ensinamento daquilo que nos está a acontecer também tem que servir para o futuro. Nós sabemos que nestes últimos anos, sobretudo os anos mais próximos deste século,
sobretudo, talvez até do final do século passado, tem sido propenso a estas novas doenças que aparecem de forma extremamente rápida e que têm uma propagação muito rápida também a nível global. Não é a primeira vez que nós estamos em pandemia. As pandemias fazem parte da história da humanidade, elas começaram muito cedo, enfim, nós temos relatos da antiga Grécia, temos relatos das pestes enfim, da Idade Média, muitas delas ocorreram na Idade Média, a tuberculose também, que invadiu a Europa, invadiu o mundo, à volta do século XIX, século XX, ela ainda não apareceu, e estes últimos anos, sobretudo, não querendo fazer aqui a história das pandemias, mas que até é uma história absolutamente fascinante, porque faz parte da nossa história, faz parte da natureza. Ultimamente, estes últimos anos, tivemos algumas delas extremamente preocupantes. Esta do coronavírus, não podemos dizer que ela era previsível, mas não nos podemos admirar que ela tenha surgido, porque tivemos vários avisos durante estes últimos anos, tivemos o H1N1, tivemos o ébola, que era, enfim, uma doença muito mais mortal, muito mais letal que esta que nos está a acontecer. Tivemos também há um século, um pouco mais de um século atrás, a famosa gripe designada de gripe espanhola, também que matou, enfim, largas dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. E a humanidade teve conhecimento com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, no início do passado ano, e temos tido, enfim, imensas dificuldades em controlar esta pandemia, e tem sido uma surpresa permanente. Nós temos trabalhado este tempo todo sobre a incerteza, sobre o desconhecido, sobre algo que a ciência ainda está a dar alguns passos. Já demos mais, obviamente, do que aqueles que tínhamos dado no início, mas continuamos a dar passos porque este vírus continua a ser desconhecido, o impacto desta doença continua a ser também muito desconhecido. Ainda hoje se falava, enfim, saiu a notícia sobre as consequências do vírus nas pessoas que ficaram tratadas, há sempre algumas sequelas, e portanto tudo isto está a ser um pouco estudado, e se há alguma certeza que nós temos é que sabemos muito pouco ainda sobre o vírus, e que já não vale a pena nos surpreendermos com as voltas que este vírus tem dado à nossa vida. Nós iniciamos pandemia em Portugal, enfim, no início de março do ano passado, e agora, para recuperar um pouco a questão que o João me colocou, os profissionais de saúde colocaram-se imediatamente na linha da frente. E eu devo dizer-vos, sendo eu profissional de saúde, que vim a esta postura com imenso orgulho de perceber a dedicação que muitos destes profissionais tiveram à sua profissão, ao dever para com o doente. Nós, no início da nossa carreira, temos um juramento, que é um juramento ancestral, o juramento de Hipócrates, onde lemos e juramos, porventura, aquilo que alguns colegas, quando o estão a fazer, se calhar não dão a devida importância naquele momento, mas acabam por integrar os ensinamentos daquele juramento ao longo da sua vida, e ao longo da sua vida o médico compreende, com a experiência que vai ganhando, a ligação que tem ao doente e o dever que tem permanentemente perante esse doente de o tratar, de o salvar, mesmo se se comprometer a nossa própria saúde e até a nossa própria vida. Isso aconteceu no início da pandemia. Queria recordar aqui a quem nos está a ouvir aquelas imagens trágicas que nos chegavam do estrangeiro, nomeadamente de Itália, em que morriam profissionais de saúde, em que os profissionais de saúde tinham que tomar decisões muito difíceis de tomar, que é decidir entre quem vai ter direito a ser tratado e quem não tem direito a ser tratado, sendo que quem não é tratado depois morre. Isto são questões muito difíceis para os profissionais de saúde.
E depois havia aqui uma série de dificuldades, uma impreparação inicial para esta pandemia, que toda a gente desconhecia um pouco. Eu recordo-me perfeitamente de ver imagens que ainda hoje me emocionam muito, de colegas, por exemplo, que não tinham proteções para os pés, e que os enfiavam, enfim, num saco de plástico e punham um cordel à volta. Nós, portugueses, somos muito conhecidos no estrangeiro por esta enorme capacidade de improvisação. E de colegas também que me enviavam fotografias, enfim, devido ao receio de ir para suas casas e de levar a morte e de levar o vírus para a sua casa, decidiram viver no hospital, ou decidiram depois, enfim, a Ordem dos Médicos acabou por arranjar residências para os profissionais de saúde poderem ser albergados, e eles, recordo-me de uma fotografia de uma colega anestesista, que nos enviou, porque ela estava, enfim, no passeio, na estrada, a dizer adeus à sua família, aos seus filhos pequenos e ao seu marido, porque ela estava há várias semanas sem ir a casa, precisamente pelo receio de contaminar a sua família. Passado alguns meses, nós percebemos que o vírus não tem a capacidade de contágio que inicialmente alguns pensaram que podia ter, alguns pensavam que o vírus podia ser transportado através do ar, outros que ele se mantinha em superfícies durante muito mais tempo, ou que ele seria resistente, teria melhor resistência às soluções alcoólicas, que a máscara não seria suficiente, enfim, é natural que perante o desconhecido todas as hipóteses coloquem e que as pessoas queiram ter a proteção máxima, porque só a proteção máxima é que podia garantir que mesmo o vírus não fosse tão contagioso, tivessem protegidos de qualquer maneira, e se o vírus fosse muito contagioso já tinham essa proteção. Houve quase de mês a mês, recordar-se-ão, a esperança que o vírus desaparecesse. Depois do confinamento, nós pensávamos que a situação ficaria resolvida, falava-se na altura do milagre português. Depois do verão, também todos nós, ou muitos, pensavam que o vírus também desaparecesse com o efeito do calor, porque o calor tem um efeito nocivo e a luz tem um efeito nocivo sobre os vírus, não só os comportamentos, as casas estão mais arrejadas, enfim, coisa que não acontece durante o frio. E pensávamos, enfim, fomos passando os meses e tivemos sempre esta surpresa, não só de ver o vírus a manter-se, mas cada vez de ter uma capacidade mais grave de nos atacar. E hoje os profissionais de saúde estão verdadeiramente esgotados. Estão cansados, estão exaustos e estão, naquilo que muitas vezes falam nos profissionais de saúde noutras alturas, mas que está a acontecer neste momento, entrar em burnout. E isto, até colocando isto na perspectiva do doente, obviamente que isto é muito negativo para quem está a sofrer estas situações, mas colocando isto até nesta perspectiva altruísta de tratar e de ajudar o doente, um profissional nestas condições não é um profissional com todas as suas capacidades, não consegue prestar adequadamente cuidados de saúde e, em alguns casos, inclusivamente, não está a trabalhar, porque está de baixa em casa. O burnout é um drama muito grande, é algo muito difícil e nos médicos até costuma ter um impacto muito maior, porque os médicos têm muita dificuldade em aceitar que estão em burnout. Portanto, mesmo estando em burnout nas suas fases iniciais, acabam por tentar aguentar, interpretam isso muitas vezes como cansaço, não querem reconhecer isto, porque querem continuar a trabalhar como os outros colegas ao lado o estão a fazer, várias horas seguidas, vários turnos seguidos, turnos de 24 horas, noites, dias, fins de semana, etc, etc. E nem de propósito o João colocou-me esta questão, ainda hoje à tarde nós tivemos uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Centro, precisamente para a Ordem dos Médicos, por um lado, fazer um ponto da situação daquilo que estava a acontecer, mas também ver em que medida é que podia ajudar, podia contribuir mais para nós, em conjunto, ultrapassamos
esta fase difícil. E um dos aspectos que a ARS do Centro, a Administração Regional de Saúde do Centro, nos desafiou foi precisamente na ajuda aos profissionais, nas questões da saúde mental. Porque eles também têm consciência que não se pode agora perder profissionais de saúde. Eles têm que estar em boas condições para poder continuar a prestar cuidados. E nós temos um gabinete aqui na região centro, que é um gabinete de apoio ao médico, e dos grupos de trabalho deste gabinete de apoio ao médico é precisamente nestas situações, onde nós temos um procedimento muito bem definido. Aliás, isto já foi apresentado lá fora e foi muito elogiado por outras organizações médicas. Assim que nós detectamos que o médico ou está em burnout ou tem aqui fortes probabilidades de entrar em burnout, há aqui um mecanismo que imediatamente é desencadeado, obviamente se o médico aceitar essa ajuda, para nós o podemos ajudar e para evitarmos que caia em situações muito difíceis. Mas o João há pouco estava-me a perguntar alguns exemplos concretos. Eu vou só citar alguns destes últimos dias. Recordo-me, muito recentemente, domingo à noite, fizemos uma reunião de emergência do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, que é o órgão executivo da Ordem, onde eu tive colegas a contar situações dramáticas que presenciaram, enfim, que vivenciaram, nomeadamente no serviço de urgência, com as lágrimas nos olhos. E estas últimas semanas, posso dizer que praticamente todos os dias tenho um colega que me liga, ou de manhã, quando acaba o seu turno da noite, ou no final do dia, a chorar. Portanto, nós percebemos perfeitamente que do outro lado a voz é diferente e que a pessoa está a chorar, devido a um sentimento de impotência. Isto é, ter doentes que não se consegue tratar, ou ter doentes a quem não se conseguiu manter a vida. E isto tem sido muito frequente, porque os serviços estão em ruptura absoluta. Não vale a pena escamotear, não vale a pena fingir. Aliás, não é um bom serviço que se está a prestar ao nosso país. Nós entramos num momento de ruptura onde o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde no seu todo, não está a conseguir dar as respostas. É fácil nós percebermos que isto está a acontecer com as imagens que nós vimos estes últimos dias, onde há ambulâncias a fazer fila à frente aos hospitais, porque tem doentes dentro dessas ambulâncias que não conseguem entrar dentro do serviço de urgência. Até houve uma notícia de um deles que faleceu à espera de uma ambulância. Ele estava junto ao hospital e o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu dar as condições de manutenção da sua vida. E essa pessoa acabou por falecer à porta do hospital. Isto é um sinal absolutamente devastador daquilo que está a acontecer. E isso acontece porque os serviços de urgência estão completamente cheios. E porquê é que estão cheios também? Porque não há capacidade de fazer escoar, enfim, de dar alta a esses doentes para as enfermarias, para poderem ser internados. Eu vivo em Coimbra, ainda ontem falava com uma colega que me dizia, quando chega à urgência de manhã, não é só o número de doentes que ela tem para ver logo de manhã, é o facto de estarem 40 doentes à espera para serem internados. Para quem nos ouve e que não tem muito a noção da dimensão do que são 40 doentes é muito mais do que uma enfermaria. São quase 2 enfermarias completas. Enfermarias, enfim, são aqueles serviços de internamento onde os doentes ficam nos hospitais. É o que representa 40 doentes. Portanto, nós estamos numa situação muito difícil. Fala-se muito de um conceito que às vezes pode ser um conceito de difícil compreensão para quem não lida com estas questões diretamente, que é o sofrimento ético, que é a incapacidade dos profissionais de saúde de conseguirem tomar as decisões éticas que aprenderam, enfim, e que têm que tomar como profissionais de saúde, porque não têm condições, em termos de recursos humanos, em termos de recursos técnicos, pela sobrecarga, enfim, de doentes que apareceu naquele momento, para conseguir fazer adequadamente o seu trabalho. E isto é das piores coisas que pode acontecer ao médico. E este sofrimento ético transforma-se depois noutro sofrimento, que é aquele sofrimento humano que todos nós conhecemos, de vermos à nossa frente
pessoas em sofrimento e não os conseguirmos ajudar. E isso é uma experiência absolutamente terrível para qualquer médico. Quando eu digo médico, enfim, eu estou aqui, sou médico e sou um dirigente da Ordem dos Médicos, mas obviamente que eu me refiro a todos os profissionais de saúde que lidam com estas situações diariamente. Portanto, vários são os casos e os relatos e são verdadeiros. Era importante aqui referir, se calhar, também, não só dos casos e da veracidade dos relatos, da veracidade e gravidade dos atos, dos relatos que nos têm sido mostrados pelas redes sociais, pela televisão, por vários profissionais, mas também esta, digamos, impotência que eles podem sentir não é sem dúvida alguma que não vai ser, uma impotência, ok, eu vou conseguir, ajudar o maior número de pessoas, mas eu tenho uma fila de gente em ambulâncias lá fora, à espera para entrar no hospital. As pessoas não conseguem mesmo, fazer mais e sentem-se impotentes por isso e naturalmente precisam chega a uma altura que precisam de ajuda, é difícil pedirem ajuda, por muito que se queira, e que se pretenda dar a volta à situação é difícil. E psicologicamente, é devastador completamente. Não vale a pena negarmos, não vale a pena estarmos a tentar dizer que, não estamos em ruptura, porque dá para perceber que sim. Dá para perceber que neste momento, as pessoas que precisariam, e doentes não Covid precisariam de atendimento médico, não têm neste momento. E isto aqui também é outra vertente desta pandemia, é que não só não está fácil das pessoas ficarem bem e curadas eh, como também estamos a tirar capacidade aos hospitais, porque isto é a teoria da toalha. Nós tentamos cobrir a mesa, uma mesa grande mais por uma toalha muito pequena. E se destapamos de um lado, ou se tapamos de um lado, vamos tapar do outro. E isto aqui é, sem dúvida alguma, relatos de uma profunda tristeza de um sistema que precisava de mais profissionais, precisava de mais meios, porque é a base da nossa vida, nós precisamos sempre de saúde, eh, e já agora pergunto-lhe assim, de alguma forma, eh, nós temos aqui várias vertentes. Temos esta vertente de doença Covid, temos outras doenças que neste momento também temos um dilema ético, vamos continuar a tratar estes ou os outros, vamos adiar as cirurgias, eh, como foi agora há pouco tempo decidido. eh, o que é que fazemos em relação a isto? Isto estamos sempre perante dilemas éticos bastante graves e que não é fácil para qualquer profissional de saúde, nomeadamente médico, decidir seja com o que for, não é fácil, não é. Salvar este ou salvar aquele, eh, já teve conhecimento de algum profissional de saúde que teve já que passar por essa eh, decisão ou decisão difícil, conhece algo, não precisa dizer de onde é que foi, nem culpar. Nós aqui não procuramos sequer culpados, nós estamos numa situação gravíssima, os números não mentem e por isso é que são os números. A ideia nós aqui e neste grupo temos-nos pautado sempre por não fazer intervenções políticas. Podíamos optar por esse caminho, talvez mais fácil, mas sempre decidimos que não seria o caminho ideal. Nós estamos sempre a olhar de um ponto de vista de tentarmos encontrar uma solução e não olhar a culpados. Há culpa das pessoas, é certo, as pessoas não estão a acatar as coisas que lhes estão a ser ditas, há pessoas que sim, há outras que não, há uns que pagam pelos outros, que também não é muito bom, mas é o que temos, eh, como também há culpas de muita gente, e quando falo de muita gente, falo de governantes, e de governantes de uma forma transversal, desde de um processo de eleições que está a decorrer neste momento, desde que podia ter sido acautelado,
e isto na gestão, a parte da prevenção, um gestor previne os problemas, ponto, para eles não acontecerem. É isto que é um gestor e os políticos têm que ser gestores, no fundo. E haver um processo de eleições neste momento é simplesmente criminoso. Isto é a minha opinião pessoal e nada vai fazer mudar esta opinião. Como também há outras culpas. Uma má decisão ou uma indecisão é pior que uma má decisão. E nós estarmos em 4 dias seguidos com indecisões sobre o fecho e o abre das escolas, as pessoas já não levam a sério. E nós temos que ser liderados pelo exemplo, não podemos ser liderados por. Portanto, há aqui um conjunto de culpas, e voltando a focar novamente profissionais de saúde que já tenham tido dilemas de escolha sobre quem é que vão tratar. Eu acho que não é difícil nós percebemos que quando o sistema já não consegue tratar toda a gente, que é isso que está a acontecer, há decisões que têm que ser tomadas. Eu penso que é evidente para toda a gente que um atendimento aos doentes, numa urgência, num hospital, seja onde for, não é feito por ordem de chegada. Isto é, se eu tiver uma tosse e se a seguir a mim chegar um doente com infarto, não é por eu ter chegado primeiro que sou tratado primeiro. Há um sistema, aliás, ele existe nas urgências, de triagem. E esse sistema, que é a triagem de Manchester, é um sistema muito importante porque permite, precisamente, acautelarmos estas situações. Isso não existia de antes. De antes as pessoas num serviço de urgência eram chamadas pela ordem de chegada. E, portanto, acontecia que, por vezes, na sala de espera, estava um doente com infarto agudo do miocárdio, que estava à espera de ser chamado, mas que tinha 10 ou 15 pessoas, imagine numa época do inverno, não deste inverno, mas dos outros, com as gripes eram todas vistas, e a seguir chamava-se o doente e percebimos que aquele doente estava com infarto. Isto aconteceu, portanto, eu estou aqui a dar um exemplo, mas isto foi uma coisa que me aconteceu num hospital, e nesse dia percebi que aquele sistema, quer dizer, não era o sistema que estava instituído, mas depois muito rapidamente fez outro, que é o sistema de Manchester, onde as situações, numa abordagem muito superficial, normalmente essa abordagem é feita por um enfermeiro e ela tem que ser superficial, não é uma consulta, é só para tentarmos perceber e orientar o doente. E quando nós percebemos que com este número, com esta afluência, com o aumento do número de doentes graves, os doentes graves aumentaram à volta de 50% dentro das urgências, é perceptível que tenha que haver escolhas. Essas escolhas têm que ser feitas. Estas escolhas têm que ser feitas. Eu não me atrevo aqui a falar dos critérios, porque não há critérios definidos, há critérios éticos, mas tem a ver, por exemplo, com a capacidade que nós temos para salvar aquela pessoa. Enfim, tem a ver aqui com muitos parâmetros. Como essas decisões têm que ser tomadas e estão a ser tomadas, e não vale a pena as pessoas pensarem que elas não estão a ser tomadas para a admissão nos cuidados intensivos. Os cuidados intensivos, neste momento, estão praticamente completamente saturados. Ouvirá, João, com certeza, dizer à ministra que há não sei quantas camas, não sei quantas dezenas de camas ainda livres, mas essas não contam, porque, para ser, enfim, honesto e preciso nisso, normalmente os cuidados intensivos têm sempre uma ou duas camas libertas para uma situação de emergência em determinados casos que podem ser imediatamente salvos, pessoas que podem ser salvas e não perder a sua vida, e tem lá estas camas para estas situações. E, portanto, eu não tenho dúvida, não vou contar aqui nenhuma situação em particular, vou falar, enfim, genericamente, que muitos médicos, nestes últimos dias, tiveram que tomar opções, que são opções naturais de serem tomadas, são situações extremamente difíceis, porque foi há pouco, enfim, aquilo que disse, se nós tivermos 2 ou 3 pessoas que podemos salvar, ou que têm que ser salvas, mas se não tivermos condições para só conseguir salvar uma, há uma escolha que tem que ser feita, não é? E neste momento o
o Serviço Nacional de Saúde não tem essa capacidade de resposta. Repare, eu não estou a criticar aquilo que é feito no Serviço Nacional de Saúde. Ninguém tem um sistema de saúde a contar com uma pandemia destas. Não há nenhum país que estivesse preparado para uma coisa destas, não há. Agora, há aqui outras coisas, e eu gostaria de as referir. O general de Gaulle dizia que governar é prever. Há uma capacidade de previsão que é importante e que nós não temos. Não temos tido durante esta pandemia. Não se previu nada. Eu queria que se recordassem de algumas palavras de responsáveis no início da pandemia, a nível mundial, que diziam que a pandemia nunca chegaria a Portugal, que o vírus nunca entraria em Portugal. E depois do vírus já ter entrado em Portugal, que haveria meia dúzia de mortes, não haveria muito mais do que isso. Houve uma grande incapacidade de prever todos esses acontecimentos. E, para ilustrar um pouco e responder à sua questão, há aqui um momento que é um momento muito delicado, que foram as festas de finais de ano. E houve aqui várias coisas que se conjugaram e que o João até acabou por focar. Há uma irresponsabilidade de quem tomou decisões a nível nacionais, porque achou que poderia haver comportamentos adequados sempre. Mas, ao mesmo tempo, não transmitiu a mensagem adequada, porque a mensagem que foi transmitida, e as pessoas são inteligentes e acabam por ter a percepção das mensagens, era que o vírus ia tirar férias no final do ano. O vírus ia fazer uma pausa e as pessoas podiam estar, de alguma forma, tranquilas durante esta passagem de ano e nas festas de Natal. Mas, de facto, as pessoas, temos que o dizer, relaxaram-se, descuidaram-se. E depois houve aqui outras circunstâncias que também amplificaram esta situação, que foi a vacina. A vacina deu aqui um sentimento de final de pandemia. Nós sentimos que estávamos um pouco, e a comunicação que também foi feita na altura proporcionou essa mensagem errada, uma espécie de aquelas festas de fim de guerra que nós vemos, enfim, imagens no final das grandes guerras, as pessoas a festejarem, etc. Houve um pouco, as pessoas não andaram a festejar nas ruas, mas houve um pouco este sentimento. Isto finalmente já acabou. E depois outro aspecto que não é muitas vezes focado, mas que eu queria focar aqui, a irresponsabilidade dos testes rápidos de antigênio. De pessoas que iam fazer o teste rápido de antigênio porque era isso que lhes era vendido, algumas semanas antes das festas de final de ano, e que também lhes dava uma sensação de falsa segurança. Isso foi aí uma irresponsabilidade tremenda de quem andou a publicitar esses testes. Portanto, isto tudo misturado acabou por dar estas consequências desastrosas, mas depois, e mais uma vez o João aqui foi extremamente pertinente a focar isso, há aqui uma incapacidade de quem decide em tomar decisões rapidamente. Foi desesperante para todos nós vermos dia após dia, reuniões após reuniões, para estar a decidir aquilo que toda a gente via que ia ser feito, que era o confinamento. Não havia outra volta a dar. Aconteceu a mesma coisa que as escolas. Toda a gente percebeu, a um determinado momento, que as escolas iam ter que fechar. E elas acabaram, enfim, por fechar. E esses dias foram dias fatídicos. Perderam-se muitas vidas, esperou-se, enfim, demasiado tempo. E mesmo assim as pessoas, eu tive a oportunidade de o dizer publicamente e de o escrever e de lamentar isso, as pessoas continuaram quase alegremente, se me permitem dizer isto, a passear nos parques, a fazer dos parques ao fim de semana até 1 da tarde, porque depois tínhamos que recolher, a aproveitar, enfim, aquele período da manhã para se juntarem nos parques de uma forma muito inconsciente. Quantas vezes eu não vi pessoas na rua sem máscara? E eu fiz vários apelos à responsabilidade de cada um de nós. Porque este combate ao vírus, obviamente, que é uma grande responsabilidade do Estado. O Estado é que tem que desenvolver todo um mecanismo, tem que proporcionar ao cidadão, enfim, a segurança, e neste caso
aqui os vários instrumentos para se poder defender perante esta pandemia. Mas cabe ao cidadão também cumprir. E tem que cumprir, nós não estamos aqui a falar em excesso de velocidade, nem nada, nós estamos a falar de questões de vida ou de morte. E não estou a falar de questões de vida ou de morte, se calhar somente, enfim, cada uma das pessoas que nos estão a ouvir hoje à noite, mas o impacto com uma pessoa infectada, mas sem sintomas, por exemplo, pode ter sobre outras pessoas mais idosas e essas não conseguirão, enfim, ultrapassar os efeitos da infecção em si. Portanto, há aqui um dever de responsabilidade, de civismo, de cidadania, de solidariedade, de sabermos viver uns com os outros em comunidade, nos entreajudarmos. Eu costumo dizer várias vezes que esta pandemia vem nos trazer algo de muito importante, que é a necessidade do fim do individualismo. Aprendemos, espero que esta ideia se mantenha, que os individualismos não nos vão conduzir a lado nenhum, não nos vão dar segurança, não nos vão ajudar, e que a humanidade tem que saber comportar como uma grande comunidade de entreajuda. Foi muito reconfortante durante esta pandemia. Nós temos percebido que no nosso país, por exemplo, noutros também, mas aqui em Portugal, houve grandes movimentos de solidariedade. Houve pessoas que entenderam que tinham esta tarefa de ajudar o seu semelhante. Isto aconteceu em muitos sítios do país. Não foram só os profissionais de saúde que tiveram aqui um contributo importante, mas houve também este movimento social de ajudar os mais necessitados. E nós sabemos, enfim, que no meio desta pandemia há muita solidão, há muita gente desprotegida. Nós percebemos, por exemplo, o impacto destas pessoas mais frágeis, por exemplo, nos lares. Aquilo que aconteceu nos lares também é profundamente dramático. E vê trazer ao de cima uma realidade que estava escondida, que nós não conhecíamos. Enfim, conhecíamos, mas não da forma que nos foi apresentada nestes últimos tempos, e nós percebemos que há alguma coisa que vai ter que ser feita nos lares. Nós percebemos que mesmo amanhã, quando esta pandemia passar, há muitas mortes que vão poder ser evitadas nos lares. Nomeadamente, enfim, não queria aqui desenvolver muito esse assunto, mas é um assunto também muito interessante, a questão da formação, a questão da literacia em saúde, a questão das pessoas saberem se comportarem. Estas três ideias da máscara facial, do distanciamento e da higienização das mãos, são três ideias que toda a gente conhece, mas que muitas vezes as pessoas não respeitaram. E nós temos que saber integrar estes comportamentos na nossa rotina diária durante esta pandemia, mas também depois desta pandemia, em momentos, enfim, onde vão aparecer outras doenças. Eu falo de doenças que também são mortais, mas que são mais conhecidas de todos, que são as gripes. As gripes têm um efeito mortal sobre as pessoas, que causam muitas vezes, enfim, por exemplo, pneumonias, e as pessoas acabam por falecer por causa de uma simples gripe, nomeadamente as pessoas mais, do ponto de vista imunitário, mais frágeis, pessoas idosas, pessoas com outras patologias. Portanto, há aqui comportamentos que nós vamos ter que guardar no futuro. Mas esta ideia de, por um lado, a responsabilização e, pelo outro, nós percebermos que funcionamos numa espécie de rede, onde cada ponto dessa rede tem uma grande importância. Somos uma comunidade e a humanidade tem que continuar a viver precisamente com esta realidade. Todos nós temos influência uns sobre os outros. Portanto, melhor vale agora nós temos esta influência positiva uns sobre os outros e não estamos sozinhos neste mundo, infelizmente, como muita gente pensava nestes últimos anos, que podiam ter a sua vida tranquila e que não precisavam de ninguém. Nós precisamos todos uns dos outros, e muito. Sim, sem dúvida alguma. E esses foram alguns dos ensinamentos que tivemos durante esta pandemia,
e esperamos ter ensinamentos de mais coisas, ter mais dados científicos, por exemplo. A verdade é que nós não aproveitamos, e Portugal enquanto país não aproveitou o facto geográfico de estarmos aqui num cantinho e de nos protegermos um pouco mais perante esta pandemia e não fechamos rotas aéreas. Acabo de saber em última hora que vai ser fechada a rota aérea com Inglaterra, Reino Unido, e mais uma vez completamente tarde, isto não temos aqui muito a fazer. Temos que fazer muito mais, planear e fazer muito mais logo à partida, e temos que começar pela comunicação, e é por aí que eu gostaria de continuar a conversa, se calhar a comunicação em saúde, falou da literacia em saúde, eh, isto é bastante importante e nós aqui neste grupo eh, foi a falta de literacia em saúde, o desespero das pessoas que fez com que este grupo crescesse e tomasse a dimensão que tomou. São 600 perto de 630 mil pessoas que faziam culpa e que achavam que tinham a culpa de tudo no mundo e quando não estavam eram informadas sobre as coisas que estavam a acontecer logo no início, por exemplo. Eh, Nós temos vindo a receber informações completamente contraditórias a maior parte das vezes. Nós temos, falta-nos, por exemplo, se calhar uma disciplina na escola primária sobre literacia em saúde. Para quando uma iniciativa desse género, de colocar na escola primária uma disciplina de literacia em saúde, como acontece em vários países, como ter uma especialidade médica em medicina preventiva, temos médicos de saúde pública eh, que são muito importantes e que se viu agora a importância dos médicos de saúde pública neste contexto. Eh, e acho que essa medida também poderia ser importante e eu gostaria também de saber a sua opinião acerca disso. Eh, Naturalmente que a sua opinião, não a opinião da ordem, isto depois naturalmente é um dos elementos, um dos dirigentes da ordem, como já disse, e depois há aqui várias coisas que podiam ser feitas e que podiam ser fantásticas. Nós temos ainda muita gente que não sequer tem TV por cabo, cá em Portugal. Há muita gente que não tem o ADSL ou agora que não tem acesso a tecnologias para ver e nós estamos a falar de uma franja populacional bastante importante, em que acedem, acima de tudo, à rádio, acedem, a TDT nem sequer chegou a muitos sítios. Há ainda muitos sítios que são zonas sombra em que eles até ficaram sem televisão. O Portugal real não é aquele Portugal que aparece no Instagram e nas redes sociais em que é um país bonito para os turistas virem ver. O Portugal real é feito de muitas diferenças e que as pessoas não podem de forma nenhuma negligenciar. E nós não vivemos muitas das vezes no Portugal real e muito menos as pessoas que estão lá em cima no poder conseguem perceber isso. Nós temos que comunicar com essas pessoas. E certamente que não é falar sobre distanciamento social. Distanciamento social é quê? É eu que sou mais rico e o outro é mais pobre. É essa distância. É ele que tem um bom cargo. Eh, nós temos aqui que pensar como as pessoas pensam, nós temos que fazer o exercício de comunicar para crianças de 10 anos e para conseguir chegar a todas as pessoas de uma forma simples. E era importante aqui haver uma interligação porque há profissionais de comunicação, poucos, mas há. Nos centros hospitalares, nos cuidados de saúde primários, há poucos profissionais de psicologia, de comunicação, eh, eu diria até de marketing social, para fazer passar uma mensagem através dos vários meios, seja de meios mais tradicionais, seja a televisão, e temos que reinventar a televisão, porque neste momento a difusão das fake news é tão forte e com grupos tão presentes em redes sociais, como por exemplo os Médicos pela Verdade, e que também podemos falar sobre isso. E já agora também já recebi aqui uma mensagem a perguntar o que é que a Ordem dos Médicos fez efetivamente sobre esse grupo, porque continuam a disseminar informações falsas e estão aqui a servir de contracorrente ao que
poderia ser uma comunicação efetiva com a população, porque se nós não tivermos, naturalmente não vamos ter nunca a China e vamos banir uma série de coisas, mas há certos, há certas coisas, pequenas coisas que se podem fazer, nomeadamente, estamos aqui a falar da interligação, então, entre gabinetes de comunicação, e DGS e entidades de saúde e gabinetes de comunicação, eu falo de forma transversal. Isto não é, a saúde é um bem essencial, seja para uma Câmara Municipal, para as pessoas que estão ali dentro daquele circuito, seja para, estamos a falar desde o município, a Estado, a serviços centrais, talvez porque não as ordens, e sei que também tem uma preocupação bastante grande com a comunicação, as ordens profissionais, e nascerem projetos de literacia em saúde que juntasse estas pessoas todas. Naturalmente que é sempre muito difícil, mas não seria impossível. Mas o que tem a dizer sobre isso? Tocou aí muitos temas, enfim, é uma área muito vasta, é uma área muito interessante. Aproveitando, enfim, o tema da comunicação, queria salientar aqui uma experiência, enfim, que foi amplificada durante a pandemia, que é a telesaúde. A telesaúde é algo importante se for bem utilizado, que é nós podermos estar em contacto, nomeadamente através da teleconsulta, por exemplo, com outros doentes a uma grande distância. Portanto, há pouco, e eu estou a juntar aqui, enfim, vários aspectos da conversa do João, que falava do Portugal real, enfim, do Portugal que só via rádio, que nem sequer tinha televisão. E é possível, neste caso a teleconsulta sem televisão é difícil, mas é possível conectar pessoas que estão muito distantes com o seu médico. Obviamente, não estou a reduzir a medicina a isso, a medicina não é só isso, é muito mais do que isso. Tem que haver aqui uma presença entre o doente e o seu médico, tem que haver aqui um contacto de grande proximidade. Mas, num ou noutro caso, não há mal nenhum, conhecendo o seu doente, poder, de vez em quando, entrar em contacto com ele a grandes distância, evitar, por exemplo, que o doente venha numa aldeia, enfim, ali do Distrito da Guarda, até Coimbra, para ter uma consulta de um quarto de hora, porque não é necessário estar mais tempo com ele, ou de 20 minutos, ou de meia hora, mesmo que seja meia hora. E poder ter essa consulta, se, enfim, o motivo da consulta não obrigar, obviamente, à presença do doente. Há estudos, inclusivamente inquéritos que foram feitos aqui em Portugal, onde durante esta pandemia houve uma grande aceitação da teleconsulta. Teleconsulta através de videoconferência, como nós estamos a fazer agora, mas teleconsulta também através enfim, do telefone, por exemplo, para determinado tipo de questões. As pessoas aderem a isso, aderem a essas novas tecnologias, e as novas tecnologias, apesar de tudo, têm aqui uma componente também muito humana. A esse respeito, houve um projeto do La Caixa espanhola, que veio cá a Portugal e entregou iPads em várias instituições, nomeadamente de cuidados intermédios, portanto, doentes em internamento muito prolongado, que, não podendo ver os seus familiares, porque não podiam receber visitas, acabavam por falar com eles mais vezes através do iPad. Não é, obviamente, a mesma coisa, mas é melhor ter um iPad do que não ter nada, ou do que só ter um telefone. E, portanto, houve aqui também um reconforto, e nós temos que saber não abusar, mas não ter medo de utilizar estas novas tecnologias de comunicação. Agora, a comunicação que me estava a falar o João é outra comunicação, que é o saber comunicar. E, de facto, eu penso que um dos grandes problemas que nos apercebemos são dois problemas conjugados, porque eles efetivamente têm a ver um com o outro, que é a comunicação de questões de saúde e a literacia. Eles estão muito ligados, porque se a literacia for muito baixa, a comunicação tem que ser diferente. De um povo, enfim, de um país que tenha uma boa literacia em saúde. Literacia é, enfim, as pessoas perceberem dos temas de saúde, perceberem
do que é a saúde, do que é o seu problema de saúde em concreto. A comunicação durante toda esta pandemia, e eu referi há pouco no início da nossa conversa, João, foi uma comunicação muito errada, porque foram passadas mensagens muito contraditórias. Eu não quero voltar, enfim, aos exemplos que já foram muito mastigados na opinião pública, mas os congressos partidários, por exemplo, é muito difícil. Nós estamos a dizer às pessoas que não se podem concentrar num determinado dia e depois, no dia seguinte, permitir que um grupo de pessoas o possa fazer, se possa concentrar. Repare, eu terei um dilema agora no dia da votação presidencial. Eu dou muita importância ao dever de cidadania, ao dever cívico, à democracia. Eu sempre votei em toda a minha vida, nunca falhei nenhuma eleição, mas eu ainda não tomei a decisão, mas será para mim muito difícil ir votar. E porquê? Eu não me vou sentir confortável estar num ajuntamento de pessoas, enfim, em filas, a correr alguns perigos, necessariamente, que poderão surgir, e no dia a seguir criticar ajuntamentos. Não posso, num dia, dizer uma coisa e no dia seguinte dizer exatamente o seu contrário. Eu até, enfim, tinha pensado ir de manhã muito cedinho a ver se não apanhava filas para poder votar. Porque se houver filas, a minha consciência vai-me criar aqui um problema muito grande. Porque eu não posso criticar aquilo que faço. E atenção, o voto, eu não estou aqui, de forma nenhuma, que não seja mal interpretado, a apelar à abstenção. Não é nada disso. O voto é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Mas, de facto, há aqui, isto era para exemplificar, esta comunicação um pouco contraditória que as autoridades nos têm de facto apresentado durante estes últimos meses. Nós somos um povo com poucos conhecimentos em termos de saúde. E isto tem um impacto grande. Mas todos têm até este baixo nível de conhecimento e de cuidados que nós temos que ter em saúde. Desde logo em matéria de higiene. Eu falo sobretudo aqui da higiene das mãos. A higiene das mãos é um hábito que todos deveriam ter permanentemente. Toda a gente devia ter uma pequena solução alcoólica consigo, na sua mala, no seu saco, enfim, no carro, para poder usar sempre que acho que, enfim, contactou com superfícies potencialmente muito usadas, enfim. Lavar as mãos frequentemente durante o dia são atos muito simples que fazem parte da literacia em saúde. É saber que comportamentos que temos que ter precisamente para dar saúde. E isto também faz parte de outra componente que o João também aqui ligou a estas, que é a questão da prevenção, que é outra coisa que nós não sabemos fazer em Portugal. Nós sabemos fazer uma coisa interessante, e não é a única área que o fazemos. Gostamos muito de falar de determinados temas, mas depois não ser consequentes em relação a eles. Toda a gente fala de prevenção. Toda a gente refere nos seus discursos a importância da prevenção. Mas onde é que está a prevenção em Portugal? A prevenção em Portugal ainda não existe. E talvez não exista porque não é palpável. Não tem, do ponto de vista político, não dá votos. Não é uma coisa compensadora do ponto de vista político. Porque aquilo que não se vê, a prevenção permite evitar as doenças. Portanto, se as doenças não acontecem, não aconteceram. Tem mais impacto nós deixamos que a doença aconteça e depois tratarmos. E aí, de facto, as pessoas ficam mais satisfeitas, porque foram tratadas de uma doença. Mas se as pessoas não tiverem essa doença, não sentem nenhuma compensação. Eu recordo-me de uma história interessante. O magnata Gulbenkian tinha um médico a quem pagava todos os meses um vencimento, exceto quando estava doente. Quando estava doente não lhe pagava. E isto é o protótipo da prevenção. A prevenção é precisamente evitar que as doenças aconteçam. Se elas acontecem, enfim, estou a
referi muitas doenças, há umas que a prevenção não consegue, obviamente, evitar, mas as doenças evitáveis, nomeadamente doenças, por exemplo, infectocontagiosas, a maior parte delas podem, enfim, podem ser evitadas, outro tipo de doenças cardiovasculares, etc. Pronto, há aqui uma série de medidas de prevenção que todos nós devemos tomar, que não o fazemos, mas também porque não existe, agora volta à questão da comunicação, nenhuma campanha verdadeiramente eficiente que o faça. Esta consciencialização da utilização da máscara facial, do distanciamento social. Não estou a dizer que estes últimos meses não houve essa informação que foi veiculada. Ela foi veiculada muitas vezes, até pela própria comunicação social, que fez muitas reportagens sobre isso e falou efusivamente sobre isso. Aliás, eu tenho que aqui elogiar o comportamento da comunicação social, que teve uma postura absolutamente impecável durante toda esta pandemia. Ajudou no combate à pandemia. Mas recentemente nós vimos cartazes, até cartazes muito chocantes, de pessoas, de doentes, cartazes nas ruas, aqueles cartazes, aquelas cartazes grandes, pessoas nas ruas, de fotografias de pessoas, enfim, numa cama provavelmente de cuidados intensivos, e o cartaz a chamar a atenção que se tivesse, enfim, tido algumas precauções de prevenção, se calhar isso não teria acontecido. Eu recordo-me quando chegava a vacina, comentava-se que a melhor vacina era precisamente a prevenção. Do ponto de vista cultural, nunca foi bem aceite. As pessoas gostam de abusar e depois de abusar, então, é que pedem para serem tratadas. Eu não queria, poderia parecer algo frio dizer isto desta forma, mas de facto houve algum abuso nestas festas de fim de ano. E agora há dificuldades em nós controlarmos a pandemia. Houve abusos de algumas pessoas e houve laxismo, algo que devia ter sido feito e que não foi feito, da parte de outras pessoas. Portanto, há aqui esta conjugação que agora, enfim, nos está a colocar perante este drama social. É um drama social, aquilo que está a acontecer, nós não conseguirmos tratar os nossos doentes. Pela primeira vez em Portugal, desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde deixou, efetivamente, de conseguir dar resposta às pessoas. E há pouco falava-se dos doentes não Covid. A partir do momento em que se diz que se vão reduzir cirurgias, que a atividade normal vai ser reduzida, que camas em enfermarias que não eram não Covid, são ocupadas por camas Covid, que a esmagadora maioria das camas dos cuidados intensivos são somente dedicadas à doença Covid. Portanto, diminuímos muito a nossa capacidade de tratar doentes não Covid. Isso significa que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde está a falhar, porque não consegue tratar todas as pessoas. Eu não estou a dizer que ele está a falhar porque nós estamos a atravessar uma circunstância normal, não quero ser injusto, mas ele está a falhar perante como ele foi, enfim, apelidado há um dia ou dois atrás, isto não é uma nova vaga que está a acontecer, isto é um tsunami. E, portanto, nós estamos aqui a lutar contra um tsunami. E não há nenhum país no mundo, mesmo onde eles acontecem, que esteja preparado para um tsunami. Não há nenhum país no mundo que esteja preparado para um tsunami. Um tsunami como este, completamente imprevisível na sua dimensão. Mas, de facto, há aqui alguns aspectos. Custa-me sempre, sabe, estar a dizer que os temos que aproveitar para o futuro, porque, de facto, nunca os conseguimos aproveitar. Nós nunca aprendemos, infelizmente. Eu recordo-me, eu participei na elaboração do plano de contingência para o ébola em Portugal. E foram definidos, por exemplo, no meu hospital, vários circuitos para receber esses doentes com ébola.
Circuitos que sensivelmente são muito parecidos com os circuitos que são desenvolvidos hoje para a Covid-19. Há aqui algumas semelhanças do ponto de vista da transmissão, dos cuidados que nós temos que ter. O ébola era muito mais perigoso, era muito mais transmissível e muito mais fatal do que é este vírus. Mas, enfim, quando quisemos voltar a acionar o plano, já era impossível. Porquê? Porque os locais que nós tínhamos delineado para a circulação destes doentes, para os doentes ficarem à espera do médico, já estavam ocupados por gabinetes, por outros serviços. Isto aconteceu também em muitos centros de saúde, que tinham aquelas salas, enfim, de contenção para precisamente este tipo de doentes, na altura do ébola, foram ocupados por gabinetes. Isto também significa que nós nunca aprendemos com os erros, com as circunstâncias que a vida nos vai trazendo, e temos sempre este péssimo hábito de ir sempre atrás do prejuízo. Não prevemos, porque achamos sempre que está ali uma sala desocupada, é um perfeito desperdício, vamos mas é ocupá-la. Mas depois estamos perante uma desgraça, e não é só ocupar aquela sala, porque muitas vezes aquela sala já está ocupada, mas já tem equipamentos pesados, que são difíceis de retirar, que só podem ser retirados se partir uma parede, porque entretanto também se fez uma parede, porque a sala era muito grande, então acabou-se por colocar um muro no meio daquela parede, e o equipamento só sai se partir a parede. Enfim, estou a dar estes pequenos exemplos. Eu nem sequer os estou a inventar, porque foram coisas que aconteceram no início desta pandemia, que tivemos que recomeçar tudo de novo. Eu ouvi colegas meus, e com alguma razão, dizer: mas nós já estamos preparados, nós já sabemos. Sim, enfim, já sabemos, temos a memória daquilo que aconteceu com o H1N1, por exemplo, com o ébola, mas temos que recomeçar sempre tudo de novo. E um dos exemplos paradigmáticos que aconteceu foi os planos de contingência. Os hospitais, enfim, os centros de saúde, as várias instituições demoraram muito tempo a produzir o seu plano de contingência, e a última instituição, ou das últimas que o apresentou, foi precisamente a Direção-Geral de Saúde. Não é uma crítica que eu estou a fazer diretamente, eu estou aqui a falar de alguns costumes que eu acho que deviam de acabar no nosso país, que nos levaram, enfim, a perder a nossa total capacidade de previsão. Tanta coisa que ao longo destes meses poderiam ter sido evitadas. E atenção, eu não quero cair neste facilitismo que muitas vezes nós caímos em dizer: isto não devia ter sido feito desta maneira, devia ter sido feito de outra. Pois bem, as coisas aconteceram, agora é fácil dizer. Não, eu estou a apoiar esta afirmação sobre documentos que foram publicados ao longo do tempo pela Ordem dos Médicos, que, por exemplo, isto até criou alguma polémica, quando a Ordem dos Médicos pediu às pessoas para usarem máscaras mesmo na rua. Isto criou polémica. Houve pessoas a criticar que não havia evidência científica sobre isso, ou que ela era muito ténue. Mas, de facto, veio-se a verificar mais tarde que é das melhores armas que nós temos para combater este vírus. E quem diz isso? Uma série de outros exemplos, enfim, de recomendações que foram feitas e que depois acabaram por não ser aplicadas, e só foram aplicadas já de forma muito tardia. Eu não estou a dizer que a Ordem dos Médicos disse tudo antes do tempo. O que eu estou a dizer é que há sempre muita gente que tem esta capacidade de perceber que as coisas têm que ser feitas de forma diferente, mas que muitas vezes o poder político, talvez pela forma como as instituições são feitas, talvez pela forma como as nossas leis e a nossa administração pública demasiado burocratizada acaba por tomar decisões, mas foi verdadeiramente, já o disse há pouco e volto a repeti-lo, porque me vem à memória, desesperante nós vermos todos os dias os casos subirem aos milhares, casos de infectados, e as mortes às dezenas e às centenas, e estávamos todos os dias, de reunião em reunião, à espera de uma decisão, e a única possível era efetivamente nós confinarmos. Confinamos para quê? Para ver se os casos diminuem, para ver se o Serviço Nacional de Saúde
volta a ganhar aqui algum elan para poder fazer aquilo tão bem, o que ele tão bem faz, apesar de todas as suas dificuldades, que muitas vezes nós a Ordem dos Médicos e nós médicos, relatamos, mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde, desde a sua criação em 79, nos tem dado imensas alegrias. Agora, tal como os profissionais de saúde, ele está nesta fase a passar um mau momento, está esgotado, está completamente exausto, e há aqui esta ajuda, este contributo que está a ser dado, destas medidas que foram tomadas, e eu não sei, não queria também lançar aqui nenhuma futurologia ou parecer que sou descrente, se Portugal não terá que ter a humildade de reconhecer que poderá precisar de outro tipo de ajuda, nomeadamente do exterior. E isso será uma facada tremenda para nós, não só para o nosso orgulho, mas algumas coisas vão ter que ser feitas sem dúvida alguma. E João, eu desculpe interrompê-lo, eu compreendo o que diz, também seria muito difícil, enfim, até para os médicos deste país, mas eu não quero que morram mais pessoas. E, portanto, tudo que estará no outro prato da balança não terá nenhum peso em relação à vida das pessoas. Eu recordo-me de alguns dias atrás de alguém ter referido, enfim, que havia um custo social sobre as escolas, sobre os alunos, porque iam ter um atraso. Eu sei que vão ter um atraso, eu não sou indiferente a esse atraso, eu tenho um filho de 9 anos, que também tem sofrido muito pela perturbação desta pandemia e do primeiro confinamento, mas eu não deixo de... Para mim isto é muito claro, não tenho nenhuma dúvida em relação a isto. Eu estou sempre do lado da vida e tudo aquilo que eu puder fazer para salvar vidas, para parar com o sacrifício que está a acontecer neste momento, o sacrificar destas vidas, eu optarei sempre pela solução de manter a vida, de fazer tudo, de sacrificar tudo em nome da vida das pessoas. sim, sem dúvida alguma. Eu penso que este é o momento, este é o momento de agir, que tal conforme é o título da nossa conversa, é o momento de agir, seja agir para o futuro, seja agir para o presente, porque neste presente está muito feio e negro. Hum, Sobre agir, tal que falhou aqui assim uma partezinha, eu também lancei muitos tópicos para cima da mesa, e assim também dou a oportunidade de se ir exprimindo sem interromper tantas vezes. Acho que faltou aqui qualquer coisa ao nível de sobre a contra-informação, fake news, e nomeadamente Sim, sim. várias pessoas que, desde que souberam que era o doutor Carlos que estaria cá hoje, que estou a perguntar, por favor, acabem com aquele grupo, por favor, façam alguma coisa, eles já estão impedidos de exercer, digam mais qualquer coisa acerca disso. As pessoas estão realmente preocupadas porque é fácil seguir estas informações que são falsas e que são partilhadas como sendo verdadeiras. E as pessoas estão preocupadas porque muitas pessoas não percebem se é falso ou se não é falso, de que lado é que estão. Quando Claro, claro. quando alguém me diz que isto aqui é uma gripezinha e quando nós conseguimos ter pessoas que estão no Conselho Nacional de Saúde a dizer isso mesmo, eh, depois a seguir, se vem outro médico dizer isto, eu acredito. Uhum. E quando há informações contraditórias na nossa sociedade perante os profissionais de saúde, e sendo eles profissionais de saúde, eh, a coisa complica-se ainda mais. Eu já não sei para onde é que me hei de seguir. Eu, como cidadão, eh, não, que não sei ir ao Medscape, que não sei ir à PubMed, que não percebo o que é um estudo A e B e randomizado e estas coisas sobre a ciência, vejo o que me dizem, hum, fico na dúvida. Eh, Se quiser falar um bocadinho sobre isso, penso que será Sim, sim, sim. importante, porque há várias pessoas a perguntar.
Muito até bem, já muito bem. por chat diretamente a mim, por favor, falem disso. Não podemos deixar que eles estejam a estragar mais vidas, porque cada elemento que eles conseguem apanhar do rebanho é um elemento que está a fazer o contrário daquilo que devia Claro, estar a fazer. claro, claro. Eu tinha aqui este apontamento, já tinha escrito aqui no meu caderno, a questão dos médicos pela verdade. Eu vou tentar não desiludir quem me está a ouvir. Não vou desiludir, com certeza. Ou pelo menos quem colocou essas questões. Em primeiro lugar, e eu começo desta forma, eu prezo muito a liberdade de expressão. Para mim é algo de uma enorme importância. Eu lido mal com quem tenta suprimir as opiniões contrárias, as opiniões diferentes. Não faz parte da minha forma de estar na vida. Eu gosto de opiniões contrárias. Aliás, eu normalmente, quando crio grupos, eu tenho sempre a tendência de escolher pessoas que são os do contra, que são aqueles que têm sempre uma opinião diferente. E isso é muito interessante, porque ajuda-me a ver aqui as várias perspectivas, ajuda-me a corrigir às vezes alguns caminhos, e ajuda-me também a consolidar o caminho que eu já tinha traçado, percebendo que os argumentos contrários não têm nenhuma validade. A ciência, o pensamento científico é algo de absolutamente maravilhoso, porque o pensamento científico não é imóvel. O pensamento científico é mutável, pode mudar ao longo do tempo e permite essa mudança. A ciência permite exatamente isto que eu acabei de dizer, que é a livre opinião, a opinião contrária e, sobretudo, uma espécie de fiscalização permanente. A ciência é permanentemente posta à prova. E acontece que uma realidade num dia possa ser diferente passado alguns dias. E é importante estar a referir isto, porque as pessoas assistiram a isto. A questão das máscaras é um exemplo paradigmático daquilo que é a ciência, em que no início não fazia sentido e depois passou a fazer sentido e depois deixou de fazer sentido novamente e agora faz novamente sentido. Enfim, porque a ciência vai evoluindo e há inputs, há novos inputs, há novas descobertas e é perfeitamente normal nós alterarmos, digamos, os conceitos, alteramos a verdade ou aprimoramos a verdade. A ciência funciona desta forma. E a ciência é muito permissiva em relação a isso. Quando há opiniões contrárias, é fácil para a ciência lidar com elas, é testá-las novamente e é perceber se elas fazem sentido. E a ciência acaba por ser aquilo que naquele momento em concreto consegue ser provado. Eu não tenho nenhum problema com quem tem opiniões contrárias em relação àquilo que nós temos que fazer nesta pandemia. Eu tenho sim problemas com depois essas mesmas pessoas que podem naturalmente expressar nos locais adequados a sua opinião contrária, que podem pôr à prova aquilo que acham que é a sua verdade, quando estas pessoas acabam por pôr em prática isso, colocando em risco outras pessoas. E isso sim é grave. E isso tem uma gravidade tal que é passível de sanção disciplinar pela Ordem dos Médicos. Disso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E por isso, alguns desses médicos que puseram, enfim, em perigo a vida de outras pessoas têm neste momento um processo disciplinar. O que é que significa um processo disciplinar? Não é um julgamento em si. Um processo disciplinar vai analisar quais foram essas afirmações, quais foram esses comportamentos e o que é que, enfim, de facto, isto tem causado de nocivo para outras pessoas. E depois o próprio Conselho Disciplinar aplicará ou não, enfim, uma determinada sanção. Mas eu acho que eu não sou, nem nunca fui, a favor de nós não permitirmos que algumas ideias extremistas, e eu refiro-me a tudo na vida, não só esta em concreta, possam ser expressadas. A pior coisa que a gente pode fazer é tentar escondê-las e não permitir que elas expressam.
porque o facto delas se expressarem, nós a conhecemos, é a melhor forma que nós temos para depois podermos combater essas ideias, percebemos quais são as suas fragilidades, e elas também têm que fazer prova da sua veracidade através do processo científico. Portanto, se conseguirem provar que efetivamente aquilo que dizem está correto, pois bem, mas a verdade é que até hoje isso não foi provado. Não foi provado, não há nenhum artigo consistente, enfim, não há nenhuma tendência consistente para dizer que o que está a acontecer não está verdadeiramente a acontecer. E essas pessoas, e conheço algumas delas, eu penso que neste momento difícil que nós estamos a passar, quem não conhece esta realidade por dentro, enfim, não os posso convidar a conhecê-la, porque não os posso convidar a entrar neste momento nos hospitais, mas verdadeiramente quem está neste momento nos hospitais, porque lá trabalha, ou infelizmente quem vai aos hospitais por motivo de doença, percebe exatamente a dimensão do drama que está neste momento a acontecer no nosso país. Isto não é uma simples gripe. Isto é muito mais do que isso. Agora, se as pessoas quisessem imaginar, que é difícil fazê-lo, aquilo que aconteceria neste país se nós encarássemos esta pandemia como uma simples gripe. Eu recordo-me que no início da pandemia ainda havia pessoas que diziam assim: uma gripe era muito pior, quando nós já andávamos todos de máscara e em confinamento. Agora, eu acho que houve uma pequena experiência que foi o que aconteceu no final do ano. Agora, queiram multiplicar isto, enfim, obviamente no final do ano as pessoas juntam-se mais, mas as pessoas acabam por se juntar durante o verão, durante a Páscoa, durante vários dias de fim de semana, etc. Imagine o que é que seria se nós tivéssemos feito isso desde o início da pandemia, qual seria o ponto da situação neste momento do nosso país. Mas respondendo à pergunta, eu penso que fui claro. Os médicos, enfim, pelo menos quem teve maior projeção pública, quem conseguimos identificar, tem neste momento na ordem dos médicos um processo disciplinar. E até, enfim, não me estou a substituir ao Conselho Disciplinar, estou só a dar a minha opinião. Quando se trata de uma diferença de opinião, eu acho que nós temos de ter a capacidade suficiente para poder entender as diferenças. Não há mal existirem diferenças, não há mal existirem opiniões contrárias. O pior que nós podemos fazer é tentar calar as pessoas. Há mal, sim, quando dessas palavras há consequências nefastas, nocivas, sobre terceiros, que, por enfim, terem mais dificuldades na questão da literacia em saúde, ter uma menor compreensão destas situações, acabam por ser negativamente influenciadas e têm comportamentos desadequados, deixam de usar máscara, etc. E depois acabam por se infectarem a elas próprias e infectarem outros. Isso é que é gravíssimo, do meu ponto de vista, do ponto de vista ético-deontológico, é muito grave e tem que ser proibido e jamais pode ser permitido pela ordem dos médicos. E é sem dúvida alguma com informação positiva e informação credível, lançada por meios credíveis e de uma forma completamente transversal para a população, que nós conseguimos combater esta informação falsa, digamos assim. E é com projetos interessantes. Eu gostava muito de, dentro de pouco tempo, ver um projeto a sair da ordem dos médicos, por exemplo, um projeto de literacia em saúde. Não tem obrigação disso, naturalmente não tem, mas é sempre importante. Tem massa crítica do vosso lado. Penso que não será difícil fazer um projeto engraçado de literacia em saúde e um projeto diferente para comunicar com as pessoas. Já tenho tido esta conversa também já com muitas pessoas diferentes, desde a Faculdade de Medicina, o Dr. Fausto, que também foi aqui convidado, que também expressou a sua vontade de participar em algo bastante grande acerca da literacia em saúde, porque é o parente pobre e deixa que estes fenómenos cresçam, porque é um terreno fértil.
vamos continuar e vamos se calhar falar de vacinas. Os profissionais de saúde estão vacinados, nós estamos já neste momento a vacinar, as prisões, estamos a vacinar lares. Eh, Dá-me aqui a entender, que este processo está lentificado, há aqui um bottleneck, há aqui um entrave aqui em algum sítio que não se está a perceber muito bem, mas somos eh, dos países da Europa, acho que atrás de nós só está a Bulgária, tal como na literacia em saúde, naquele estudo internacional que foi feito de literacia em saúde, nós só estávamos pior que a Bulgária. Eh, Aliás, melhor que a Bulgária, mas neste caso também parece que está a acontecer a mesma coisa, está tudo muito lentificado, e temos neste momento uma taxa que é das mais baixas da Europa e já vamos com um mês, quase um mês, falta uns diazitos para o mês de vacinação e acho que mesmo de pessoas da linha da frente, ditas de linha da frente, não sei se é assim tão líquido que estejam todas vacinadas e que estejam todos vacinados. Tenho algumas informações acerca disso. Isto é de crucial importância neste momento em que nós estamos a ver, ainda hoje morreram 2 médicos com covid. Uhum. 2 médicos que estavam a prestar assistência, 2 médicos no ativo, não eram médicos, reformados que estavam, com os seus 90 e muitos anos, acamados há vários anos, ou em lares, ou seja o que for. Estamos a falar de pessoas no ativo, hoje foram 2. Portanto, isto é de crucial importância perceber se tem algum feedback em relação a isto e de alguma forma a sua visão sobre o que é que nos espera aqui pela frente, quer dos profissionais de saúde, quer também depois da restante população e destes entraves que têm acontecido, esta velocidade que não, parece que não estamos a sair da primeira e o carro está quase a ir abaixo, e temos só a Bulgária atrás de nós, em números absolutos de vacinação. E isto no dia, precisamente no dia em que temos uma manchete do jornal de negócios a dizer que não compramos as vacinas que nos tinham dado direito de preferência da Moderna. Portanto, isto não sei se é grave, se não é. A sua visão acerca deste assunto da vacinação? Muito bem. Eu, eu reconheço a minha info-exclusão porque só agora é que eu descobri que tinha aqui uma coluna com os comentários de quem nos está a ver e nos está a ouvir. Eu não sou info-excluído, eu por acaso sou um grande adepto das novas tecnologias, mas só agora é que eu tive a ideia de carregar ali no comments para perceber quais eram, enfim, aqui alguns comentários. E se me permite, vou aqui só focar dois ou três, enfim, a questão da ajuda dos médicos do exterior. Seria com todo o gosto e penso que o país e os próprios médicos do país iriam receber de braços abertos essa ajuda. Eu gostava de saber quem é que neste momento no mundo podem dispensar estes médicos. Ouvi hoje nas notícias, não sei se foi ontem, que haveria, nós não, na ordem dos médicos não temos conhecimento disso ainda, médicos luso-venezuelanos, portanto, provavelmente que sairão do CPIs, ou já saíram, não sei muito bem, por outros motivos, por motivos, enfim, políticos, provavelmente, e que estariam disponíveis para vir trabalhar para Portugal. Pois bem, se estes médicos tiverem, obviamente, qualidade, se tiverem a formação adequada, serão acolhidos de braços abertos por todos nós, não tenho dúvidas disso. E depois há aqui também um comentário, julgo que ser o último comentário, com o qual queria expressar a minha concordância. Liberdade de expressão, concordo. Não concordo com a manipulação e a tentativa de influência que este vírus seja uma estratégia política. Sem querer me alargar sobre esta questão, concordo completamente com ela e repugna muito ver quem quer utilizar o sofrimento
das pessoas e o vírus, enfim, que causa esse conhecimento para atingir outros fins, mas não me queria estar a concentrar nisso porque, francamente, acho que, enfim, não vale a pena. A questão da vacinação, questão complexa, a Ordem dos Médicos tem levantado muitas questões e ela é complexa e confesso que sempre que falo nela sinto uma profunda revolta. E é um assunto que me incomoda profundamente. E porquê? Porque o processo de vacinação, no que diz respeito aos profissionais de saúde, não está a correr nada bem. Está a correr, aliás, muito mal. E muito mal porquê? Incomoda-me muito que aqueles a quem se pediu para se colocarem à linha da frente no tratamento dos doentes Covid, no atendimento a doentes, porque um doente, quando entra num hospital, num serviço de urgência ou num centro de saúde, nós não sabemos o que é que ali vem. Vem uma pessoa com febre, com uma dor de garganta, a tossir, nós não sabemos o que é que se passa com essa pessoa. Ou outros sintomas quaisquer, nem sequer são sintomas Covid, mas até essa pessoa pode estar infectada com o Covid. Portanto, há médicos a fazer esse atendimento, a quem se pediu para fazer esse atendimento. Há médicos que estão a tratar doentes Covid em enfermarias, em cuidados intensivos. Enfim, há uma série de médicos, enfim, eu digo sempre médicos, mas refiro-me, obviamente, a todos os profissionais de saúde, não são só os médicos. E depois, quando nós temos a hipótese de ver essas pessoas que pedimos para ir da linha da frente para serem vacinados, então vacinamos os outros que não estavam na linha da frente. E isto é, para mim, uma injustiça absolutamente inaceitável. E eu, como lido mal com a mentira, por exemplo, lido muito mal com estas questões de injustiça e de segregação das pessoas e de não reconhecimento daquilo que foi, o seu trabalho. E nós temos muitos relatos, por um lado, dentro dos hospitais, de pessoas que nem sequer têm contacto com doentes. Refiro-me, por exemplo, a pessoas em áreas administrativas que não contactam diretamente com doentes, nem com produtos perigosos com os quais pudessem ser contaminados com o vírus SARS-CoV-2, a serem vacinados, ou outros profissionais de saúde que não estão também, enfim, na linha da frente, que vêm doentes, obviamente, e portanto podem sempre ser contaminados, como quando vão para o seu domicílio, podem se cruzar com alguém e ser contaminados, a serem vacinados, mas depois, muitos dos médicos, e nós tivemos queixas de colegas, por exemplo, internistas, que são colegas que lidam diretamente com este tipo de doentes, que estão em urgências hospitalares, de pediatras, que estão em áreas de Covid-19, que não são vacinados, de cirurgiões, enfim, de anestesistas, e os anestesistas têm ali um perigo acrescido, porque, enfim, têm que manusear as vias aéreas, que são bastante contagiosas, se o doente tiver infectado com Covid-19, que não são vacinados, por um lado. Pelo outro lado, eu julgo, enfim, está escrito nos critérios, está definido nos critérios de vacinação, que as primeiras pessoas a serem vacinadas, no caso da fase 1, são os profissionais de saúde com exposição à Covid-19. São esses as primeiras pessoas. Mas não vem lá referido que há aqui alguma segregação pelo vínculo laboral, pelo seu contrato de trabalho. Ora, aquilo que está a acontecer hoje no país, que é também absolutamente lamentável, é o facto de profissionais de saúde que trabalham no privado, que trabalham, por exemplo, em hospitais privados, a atender doentes, há serviços de atendimento de doentes nesses hospitais, há vários serviços que tratam doentes, em clínicas, em consultórios privados. Muitos dos colegas que estão hoje, dos médicos que estão hoje em consultórios privados, são médicos reformados, médicos mais velhos, mais suscetíveis e que teriam mais dificuldades em combater com êxito o vírus se estivessem infectados. Nenhum deles tem sido vacinado. E isso é uma profunda injustiça, nós tratarmos pessoas que têm a mesma função de forma diferente.
nós relatámos isso, enfim, várias vezes ao Ministério da Saúde, tentarmos, enfim, fazer imensa pressão para que essa situação fosse corrigida, mas até hoje, infelizmente, pelo menos aqui na região centro, estes profissionais ainda não foram vacinados. Eu não me queria pronunciar muito sobre o plano de vacinação, há aqui algumas críticas a fazer, há aqui alguns aspectos do plano de vacinação que são muito pouco precisos, portanto que levantaram aqui também muitas dúvidas e que permitiram que ele fosse aplicado em determinados locais de uma forma, noutros de forma diferente, não vale a pena nós voltarmos a falar sobre isso, a Ordem dos Médicos já falou em devido tempo, mas neste momento o que nos preocupa é que os profissionais não estão vacinados. E porquê é que é importante um profissional ser vacinado? Obviamente que é importante porque essa pessoa fica protegida e está na linha da frente. Mas, sobretudo, porque um profissional vacinado oferece condições de segurança aos seus doentes. É totalmente diferente uma pessoa ser tratada por um profissional de saúde que está vacinado, portanto que à partida não terá a doença Covid-19, de outro profissional de saúde que não está vacinado e que tem sempre a possibilidade de estar infectado. É por isso que os profissionais de saúde que estão na linha da frente a tratar doentes têm que estar vacinados. E têm que estar todos, não só alguns. E quando falamos de profissionais de saúde vacinados, falamos também, falou dos privados, mas falamos aqui de alguns casos de ISNS que é aqui uma modificação de planos e estarem se calhar a vacinar outros profissionais que não estão a lidar diretamente com doentes e depois só a seguir é que vão aos profissionais de saúde. Certamente que haverá. Mas também daquele entrave da velocidade de vacinação. Isto não estaríamos aqui a discutir sobre prioridades se estivesse a correr a bom ritmo e se isto aqui fosse por aí fora. E estão-me a falar aqui também das farmácias e também é um aspecto interessante e é importante e eu concordo com o comentário também que foi feito, foi o último comentário. As farmácias comunitárias, que é um lugar de grande circulação e é normalmente onde vão ter as pessoas que acabaram de sair dos hospitais, não é? Das urgências, enfim, e das consultas. Sintomas até para encontrar qualquer coisa porque não quer ir ao hospital. Exatamente, exatamente. Portanto, são lugares de perigo também e esses profissionais também têm que estar protegidos para poderem proteger quem depois entra na farmácia. Sem os profissionais de saúde, e falamos isto aqui de forma completamente transversal, seja SNS, seja privado, seja o que seja, profissionais de saúde que incorpora médicos, enfermeiros, técnicos superior de diagnóstica e terapêutica, farmacêuticos, um sem número de auxiliares também, desde auxiliares técnicos que marcam consultas, que estão a fazer admissões, desde o pessoal de assistentes também que fazem tudo, que estão a lidar diretamente com vírus, com o lixo hospitalar, com tudo isso. Isto é muito importante, acima de tudo, nós pensarmos nisto antes de partirmos para outros voos, para mostrar que estamos a fazer serviço e muito serviço, a garantir que esta gente está efetivamente vacinada, que esta gente, todas as pessoas que querem, e daqui ninguém obriga ninguém, não é? Mas as pessoas estão a aderir em força, não há, acho que houve um caso ou outro que entre colegas que foram tendo alguma resistência, digamos assim, mas por outro lado foi rápido e já pediram novamente sobre de um caso de um hospital que isso aconteceu e acho que neste momento estão a mudar de opinião e estão a pedir para ser vacinados. Os dentistas também, que são profissionais de saúde e que também vai lá muita gente e que não fecharam. E quando falamos isto aqui, e foi aqui um comentário que aqui fizeram muito bem, e quando falamos isto aqui de forma transversal é mesmo porque tem que ser assim. E esta também é a minha opinião, se é que me é permitida dar também. E acho que devemos ficar se calhar por aqui. Vamos falar do futuro, porque é do futuro que interessa, não vamos estar aqui a dizer porque aconteceu isto, porque agora as coisas são muito complicadas e plano de ação. Acha que conseguimos ter esses médicos estrangeiros? Acha que nós conseguimos ter
capacidade de resposta para muito mais doentes, número de doentes Covid e não Covid, porque eles continuam a existir, continua a existir cancro, continuam a existir as outras doenças, como toda a gente diz, e as pessoas ficam muito chateadas com esta história, mas isto é uma impotência bastante grande. Nós dizermos que não estamos em ruptura é completamente mentir. Quando pensamos que as consultas deixam de ser consultas e passam a ser desmarcadas, as cirurgias deixam de ser cirurgias e passam a ser um bocadinho lá em casa, em que vou tentar melhorar com alguma coisa, com alguma medicação, porque se calhar precisava mesmo de uma cirurgia e há gente a precisar. E estamos a falar, depois temos 2 ou 3 níveis de cirurgias mais prioritárias, mas estamos a falar também já de cirurgias bastante prioritárias, o que é grave. Se calhar dou-lhe assim um tempo final para dar assim umas considerações sobre o futuro, porque é esse que importa e é esse que nós estamos aqui a tentar lutar e a tentar mudar. Muito bem, eu gostaria de chegar aqui, enfim, até nestas palavras finais e de apontar as soluções. São difíceis encontrar soluções neste momento. Posso apontar aqui alguns caminhos, algum aconselhamento. Eu penso que a primeira coisa é nós sermos realistas. Num realismo não dramático, não alarmista, que possa assustar as pessoas e possa criar o pânico, mas um realismo que não permita a negação. E eu vejo muitas vezes, enfim, na boca dos responsáveis, essa negação. Eu não quero saber de taticismos políticos nesta altura. Nesta altura é uma altura para salvarmos as pessoas, para salvarmos vidas. E é importante os portugueses terem noção daquilo que está a acontecer. E aquilo que está a acontecer no nosso país é gravíssimo. Nunca aconteceu em termos de saúde no nosso país desde a Revolução. Enfim, eu falo desde a Revolução porque foi depois dela que foi criado o Serviço Nacional de Saúde. Mas isto nunca aconteceu desde o início do século passado, este impacto de uma doença. Portanto, a primeira coisa é nós reconhecemos os problemas para as pessoas estarem consciencializadas. A segunda coisa que também não está a ser feita é juntar as pessoas. Não haver aqui divisionismos artificiais, desnecessários, englobar as pessoas. E elas não foram englobadas. Por mais difícil que possa parecer a quem nos está a ouvir, a Ordem dos Médicos não tem sido ouvida. Ainda hoje um deputado dizia que sim, que a Ordem dos Médicos foi ouvida 6 ou 7 vezes desde o início da pandemia. Sim, foi ouvida numa reunião com mais várias dezenas uma dezena de participantes, onde deu a sua opinião durante uma ou 2 horas de trabalho. Enfim, o envolvimento que se pretende é um envolvimento no terreno, numa colaboração permanente, todos os dias, todas as horas, de forma muito aprofundada, uma criação de equipas que pudessem refletir e pensar sobre isto tudo. E isso não foi feito. Foi algo que me surpreendeu nesta pandemia, olhar para outros países que foram buscar os seus profissionais de saúde, quem estava no terreno, e juntou-os em grupos de trabalho para poderem encontrar as melhores soluções. Isto aqui não foi feito. Daí nós ouvirmos há pouco aquilo que o João referia no Conselho Nacional de Saúde Pública, não é no Conselho Nacional de Saúde, que é outro órgão. No Conselho Nacional de Saúde Pública há pessoas que diziam que era uma simples gripe. Portanto, era melhor, enfim, ir buscar as pessoas que conhecem esta situação, que tratam os doentes, que estão no terreno, que sabem aquilo que está a acontecer, para ajudar a ultrapassar essa crise. Disto, não tenho dúvida nenhuma, que quem decide se setorizou, se enclausurou um pouco
naqueles muros, enfim, do seu ministério, e não abrir horizontes, e isso era muito importante, envolver toda a gente nas decisões, não é deixar os outros decidirem, mas envolver as pessoas também nessas decisões. Depois há aqui uma série de, enfim, situações que são difíceis de resolução, eu reconheço isso, nomeadamente na questão dos recursos humanos, foi algo que não se fez estes últimos anos, não se conseguia fazer agora nem num ano, recuperar o atraso que temos em termos de recursos humanos, seria muito difícil, mas há aqui medidas, e nós já falámos nela durante este programa, que impunham uma maior celeridade nos processos e decisões que tinham que ser tomadas de forma mais corajosa. Eu sei, imagino a dificuldade que às vezes alguns governantes têm para tomar determinada decisão, porque têm à volta dessa decisão múltiplos fatores, uma grande complexidade de fatores, que porventura todos nós aqui, enfim, desconhecemos as implicações. Mas é preciso ter coragem também para tomar estas decisões. Eu recordo-me de uma decisão muito corajosa, quase inesperada, que foi tomada, foi o encerramento das escolas, quando do início desta pandemia em Portugal, algo que as pessoas não estavam à espera e que alguns especialistas desaconselhavam, mas essa decisão foi tomada e foi bem tomada, e nós vimos que ela foi bem tomada, porque permitiu-nos fazer uma contenção absolutamente extraordinária desta pandemia. Mas a mensagem final, enfim, que eu queria deixar é uma mensagem, porque tem a ver comigo, e eu gostaria de dar aqui também este toque pessoal, é uma mensagem de esperança. Ainda a conservamos, ainda é algo que podemos ter. E uma esperança para nos dar motivação, para nos ajudar a ultrapassar estes próximos dias, estas próximas semanas, a esperança de conseguirmos muito rapidamente nos próximos meses, não resolver definitivamente, aliás, a Covid-19 nunca se vai resolver, o vírus, como outros vírus que apareceram e que agora não ouvimos falar, vai ficar latente, ele vai andar por aí à espreita sempre, vai ter reservatórios, hospedeiros, onde se vai manter durante muitos anos, e daqui a alguns anos provavelmente irá aparecer de novo. Nós, não foram muitas, ou praticamente nenhumas, as doenças que nós conseguimos erradicar. Há uma ou duas doenças que conseguimos erradicar por um motivo, é que eram doenças cujo reservatório era humano. Portanto, vacinar todas as pessoas acabou por aniquilar esse micro-organismo. Este micro-organismo tem um reservatório que muito provavelmente não é humano, não é de todo humano. Portanto, mesmo que ele seja erradicado, enfim, nos humanos, não será erradicado em alguns animais, enfim. Uma zoonose, a chamada zoonose, que são os animais que nos transmitem esta doença, a não ser que a gente vacine também todos os animais, enfim, que possam ter, nos podem ter trazido isto. E, portanto, esta esperança, neste momento, do meu ponto de vista, é, enfim, dos fatores mais poderosos para, como povo, nós conseguirmos aguentar o embate destas próximas semanas. E a responsabilidade que cada um de nós tem sempre de trazer nos seus comportamentos, sabendo que os seus comportamentos têm um impacto direto não só sobre si próprio, mas também sobre os outros. E perspectivamos esta nossa vida nos próximos tempos de forma diferente. E eu gostaria muito que isso fosse uma reflexão para o futuro, de forma diferente de como a temos vivido nestes últimos anos, no início deste século, no final do século passado, onde também nos fechamos muito sobre nós próprios, sobre cada um de nós próprios. E a vida talvez mereça muito melhor do que isso. A sociedade, a humanidade não foi criada de seres individuais, mas foi criada de seres que sempre souberam viver em comunidade. E a humanidade é isso, não são só pessoas sós.
somos nós a relacionarmos todos uns com os outros. E esta relação hoje é mais necessária do que alguma vez ela foi. Há pessoas, e todos nós damos o nosso contributo. Os profissionais de saúde dão o contributo, enfim, que nós conhecemos, é a nossa profissão, é o nosso juramento, é o nosso dever ético e moral para com as pessoas, é a nossa vontade também, porque os médicos sentem muito isso na sua alma, esta necessidade de dar aos outros quando elas têm dificuldades, enfim, na saúde, mas a todos nós temos estas pequenas missões, temos estas pequenas tarefas. O João Marques assumiu esta, provavelmente na vida dele há de ter outras também, estas tarefas, enfim, comunitárias, para nos ajudar a ultrapassar esta pandemia. Por isso estamos aqui a falar com as novas tecnologias, e há pouco estava a elogiar as novas tecnologias, mas as novas tecnologias permitem isto. Imaginem a gripe espanhola, quando começou em 1917, nós não tínhamos a oportunidade de falar desta forma uns com os outros, aí verdadeiramente tínhamos que ficar fechados, enfim, com medo, escondidos, e não podíamos contactar com absolutamente ninguém porque tínhamos medo de todos. Eu posso até ter muito receio de muitos dos nossos ouvintes que nos estão a escrever mensagens, mas estão à distância e comunicam comigo desta forma. Quando eu digo receio, receio do ponto de vista, obviamente, da infecção. Todos nós somos potenciais portadores desta infecção e temos de ter cuidado com os contactos mais próximos. Mas, de facto, inventamos e conseguimos ultrapassar isto tudo e conseguimos comunicar de outra forma, e a internet também nos aproximou. Porque eu não conheço a internet e os novos meios de comunicação também foi uma coisa interessante, e eu vos queria deixar aqui este sinal também de esperança. Eu não conhecia o João até há muito pouco tempo. O João entrou em contacto comigo, enfim, através das redes sociais, e apresentou-me o seu projeto, que eu achei muitíssimo interessante, e aqui estou hoje, enfim, a falar com todos e a transmitir estas ideias, e espero que aqui alguma informação, espero ter ajudado a elucidar, e nestas palavras finais de esperança, a trazer aqui também algum reconforto, porque temos que saber olhar sempre para o futuro, aqui com algum brilho, para, enfim, para nos ajudar a ultrapassar estas dificuldades. Só deixar aqui assim um parênteses. Este projeto não é meu, este projeto é sem dúvida de todas as pessoas que fazem parte dele, e todos os fundadores, que são médicos também, que logo à partida criaram isto, e criaram este monstro que se virou a tornar um monstro, porque neste momento é a maior rede digital, maior comunidade cá em Portugal, digital. E é a segunda maior língua portuguesa. É muito importante perceber que uma coisa deste género é de saúde. São 630 mil pessoas, e que já muitas passaram por aqui, que entretanto obtiveram informação e foram embora, mas é 7% da população portuguesa que aqui está, e que pode ver e rever os vídeos, e estes diretos são muito apreciados pela comunidade, e sei disso. Pedem-me sempre muitas coisas mais. Tivesse eu assim tempo para fazer mais, convidados também interessantes para perguntar coisas interessantes, e deixo já agora a todos os que nos estão a ouvir também o desafio de mandarem também os seus pedidos, de que é que gostavam de ver aqui, e já falamos também de questões também muito interessantes, como por exemplo a nutrição, e como é que podemos ficar um bocadinho mais fortes para encarar não só o vírus, como uma forma quase curativa, se isso nos ajuda, se não, como também preventiva. Estou a tentar falar quer com a Ordem dos Nutricionistas, quer com também o Programa Nacional para a Alimentação Saudável. Vamos ver quais é que são as respostas que temos para trazer conteúdos que interessam às pessoas e que as pessoas querem saber. Temos que aproveitar todas essas pessoas que estão desse lado, e isto aqui é para elas, não é de ninguém nem para ninguém, mas é uma comunidade em que nós trazemos convidados, em que todos fazem parte, em que mais de 500 profissionais de saúde colaboraram.
esclarecendo questões, algumas ridículas, outras do mais profundo, do mais consternador possível. Tudo isto é um mundo de emoções e tudo isto é possível através da tecnologia, sem dúvida alguma. Vamos continuar a acreditar na tecnologia, vamos acreditar também no mundo melhor, sem dúvida que vai acontecer. E esperemos que dentro de 3, 4, 5 anos, quando estivermos a tomar a vacina do reforço, talvez, se for preciso, estejamos a rir desta fase em que se calhar perdemos pessoas queridas, em que foi complicado não estarmos com aquelas pessoas que gostaríamos de estar, isso também é perder vida e qualidade de vida, mas acima de tudo esta contenção neste momento é muito importante. E também apoiarmos os profissionais de saúde, porque há relatos de gente que quer sair assim que isto acabar. Há relatos de pessoas desesperadas que querem mesmo sair quando isto acabar. Médicos, enfermeiros. E não há onde ir buscar mais. Isto podem se abrir mais universidades como abrem, mas é um bem escasso e o mundo todo precisa de profissionais de saúde, ainda para mais com desafios constantes como estes. É fácil as pessoas depois colocarem-se para outros países, como se calhar não era há uns anos. Portanto, deixo aqui a minha palavra também de alento a todas as pessoas que nos acompanharam, que foram ainda umas centenas, talvez já milhares, neste momento já foram uns milhares, sim. E desejo a todos uma boa noite e até uma próxima. Uma boa noite a todos também e muito obrigado e parabéns pelo serviço que estão a prestar a todos nós. Muito obrigado por tudo.